Olá, voltamos e vamos continuar o nosso livro Gaia. Estamos no caminho de Santiago, indo para Compostela, junto com o autor do livro, não é? Antes de eu começar a ler, deixa eu lembrar para vocês, eu sempre falo no final, né? Mas hoje eu vou falar logo no começo, que é para... Né? Às vezes eu acabo a leitura, a pessoa já desliga, né? E sai e não escuta meus apelos. Aqueles pedidos, né, que eu costumo fazer, para você não esquecer de deixar seu like, se possível fazer um comentário, dizer o que você está achando, o que achou do trecho que foi lido, compartilhar o vídeo, comentar com as pessoas sobre o canal, né? Divulgar. As pessoas estão chegando, todo dia chega alguém. Então isso me deixa muito contente. E é importante tudo isso, gente. Muito importante porque é o que faz o YouTube também sugerir os nossos vídeos para as pessoas que frequentam aqui o aplicativo, não é? Tá bom? O YouTube gosta de ver que as pessoas apreciam tal canal, né? Então aí ele fala, ó, as pessoas estão gostando, então vamos contar para mais gente que isso aqui é bom. Tá bom? É assim que é. Bom, vamos então à nossa leitura. Continuando então, né? De onde paramos ontem. Em meio à madrugada, comecei a lembrar o tempo em que Deus era um ponto de interrogação na minha vida. Período em que eu acreditava apenas no que meus olhos podiam ver. Tempo em que gostava de estudar Charles Darwin. Refletia agora sobre a possibilidade de um ponto de convergência entre a ciência, que estuda o mundo das formas e somente aquilo que podemos enxergar, e a fé, que valoriza o lado espiritual do ser humano, o qual não podemos enxergar. Certa vez estava realmente cansado de tanto estudar e não alcançar a compreensão verdadeira para minhas angústias existenciais. Decidi me curvar e perguntar diretamente para Deus, em oração, qual era a diferença entre conhecimento e sabedoria. A resposta foi simples, porém incrivelmente viva e bela. A sabedoria é o conhecimento em Cristo. Enquanto ainda olhava a placa em meio à escuridão da noite, vi que o facho de luz de uma lanterna se deslocava pelo caminho alguns metros atrás na minha direção. Conforme se aproximava, meu desconforto aumentava, por não poder identificar quem era. No silêncio da madrugada escura, qualquer ruído ou movimento diferente passa a ser assustador. Ouvia apenas o som dos passos se aproximando. Quando o pequeno facho de luz estava bem próximo, finalmente ouvi uma voz trêmula que parecia ter o coração na garganta. Leandro, é você? Virginie, o que está fazendo aqui? Oh, I am scared to death. Estou apavorada, ela disse, com a voz muito nervosa. Virginie era de Colm, na Holanda. Como Pedro e eu, buscava respostas existenciais e tinha o espírito determinado
de uma verdadeira peregrina, embora talvez ela não soubesse disso. Quando a conheci, eu estava preocupado com uma bolha no meu pé, que começava a crescer e a me incomodar. Tive que usar uma técnica muito conhecida entre os peregrinos de Santiago: traspassar a bolha com uma agulha e fio de costura. Conforme os quilômetros vão ficando para trás, é comum ver os pés de outros peregrinos bastante machucados. Virginie, por vezes, comentava sobre os grandes machucados que tinha visto nos albergues e os detalhava, sem perceber que o assunto elevava minha apreensão e preocupação, em função das minhas bolhas, a ponto de cortar minha respiração. Quando confessei que aqueles comentários estavam me incomodando, ela deu uma sonora gargalhada. Foi então que, naquela madrugada em que a voz dela estava embargada pelo medo de caminhar no escuro, que pude retribuir sua gargalhada. Falar: "I am scared to die", imitando sua voz, passando a ser minha doce vingança. A dor física é uma constante no caminho de Santiago. Todo cuidado com o corpo passa a ser importante, pois o esforço extenuante provoca um sofrimento físico que às vezes alcança graus elevados de dor. Uma vez caminhava no meio do nada, num lugar desértico, sob o sol do meio-dia, sem ninguém à minha volta. A cabeça quente, a necessidade de economizar água, o peso da mochila, a preocupação e a respiração curta me levaram a ver pontos pretos que piscavam diante dos olhos. Um sinal claro que antecede o desmaio e nos obriga a encontrar forças, sabe-se lá de onde, para não tombar. Apesar do sofrimento e da necessidade de dialogar com a dor, quando chegamos ao final de mais um trecho de caminhada, é possível sentir a vibração das células do corpo, a boa sensação das endorfinas se espalhando pelos músculos e pelo corpo. Outra recompensa fenomenal está na percepção de que tudo o que importa é o passo que se está dando naquele momento e a certeza de que o que buscamos não está na chegada, e sim no próprio caminho. Com a percepção limpa, a mística vai se revelando na simplicidade. Ela brilha na incomensurável beleza da natureza, acordando nos raios de sol se espreguiçando, no sorriso dos campos de girassol, nos córregos de água que acariciam os ouvidos, na brisa dos bosques, nas flores do caminho, nos detalhes dos vilarejos pequenos, das florestas, dos campos áridos e desérticos, dos vales e das montanhas. Os mistérios vão sendo revelados nos olhos de outros peregrinos, sem a necessidade de dizer uma só palavra. No caminho, parece ser possível ouvir os batimentos de milhares de corações que já andarilharam através dos séculos por aquelas sendas. Carrión de los Condes é uma cidade bem no meio do caminho de Santiago, no ponto equidistante entre Saint-Jean-Pied-de-Port e Compostela.
Cheguei por lá cedo, bem antes do final de tarde, e me alojei num convento. Meu corpo já estava se acostumando a caminhar cerca de 25 quilômetros a 30 quilômetros por dia. O problema era que meus tornozelos estavam muito doloridos, a ponto de eu dormir com eles latejando, como se estivessem quebrados, e os pés fossem cair e se separar do corpo. Antes de dormir, assisti no pátio do convento a uma demonstração musical com percussão em tambores de um grupo de peregrinos asiáticos. Em meio às batidas, eles levantavam as baquetas e gritavam. Buen camino. Já tinha adormecido quando uma voz soprou no meu ouvido: esvazie a mochila. Levantei da cama, caminhei entre os roncos que lembravam sapos alegres depois da chuva e segui pelo corredor até uma sala pequena. Acendi a luz e comecei a retirar tudo o que era de papel da mochila, a esvaziar vidros e recipientes, a me despedir de uma jaqueta de que realmente gostava. Enfim, deixei metade do que carregava naquela sala e escrevi em cima da pilha: For donation, para doação, né? O peso da mochila caiu pela metade, e essa intervenção radical foi a decisão acertada para manter as chances de ir até o fim da jornada. Existem lindas igrejas no percurso, umas pequenas, outras monumentais, como a Catedral de Santa Maria de León. No entanto, nem sempre as missas me atraíam. Seguindo o caminho para Compostela, cheguei a um povoado pequeno. A igreja da cidade tinha sido construída dentro de uma grande rocha. Naquele dia, encontrei Pedro e decidimos não assistir à missa. Subimos pela lateral do monte para assistir ao pôr do sol do alto daquela grande rocha. Ficamos lá, assistindo às luzes do final da tarde no horizonte, em silêncio. Por vezes é mais fácil sentir o poder de Deus na contemplação de sua criação e no silêncio do que na leitura mecânica da liturgia. Mais adiante, o caminho faz forte ascendência até o alto de uma montanha e atinge seu ponto mais elevado, a 1.500 metros do nível do mar, onde se localiza La Cruz de Hierro, a Cruz de Ferro. O monumento, uma cruz que se ergue num mastro de 5 metros de altura, é bastante simples. Todavia, chegar a este local é um momento emblemático da jornada para todos os peregrinos que vão a Compostela, pois faz parte da tradição todos deixarem uma pedra na base do mastro e fazer seus pedidos e orações. Envolve também a superação de emoções particulares. Sobretudo, é uma oportunidade para o peregrino fazer uma oração não só pelas pessoas que ama e pelas pessoas próximas que estão em dificuldades, mas também por toda a humanidade. Muitos peregrinos decidem se hospedar no vilarejo anterior para passar por La Cruz de Hierro na manhã seguinte, com o sol nascendo.
decidi seguir naquele dia mesmo, por sentir intuitivamente a vontade de colocar meus joelhos ao pé da cruz com o corpo fatigado da caminhada. O corpo cansado e os pés doloridos me davam uma sensação de humildade. O sol já estava a meia altura na trajetória descendente quando avistei o místico sítio secular e um monte de pedras na base do poste de madeira com a cruz de ferro no alto. Era a véspera do aniversário de meu falecido pai e também véspera de completar 6 meses de viagem, ou seja, a metade. De certa forma, vencer a etapa da cruz no dia anterior a essas datas me trazia algum alívio. O tempo estava nublado e o vento costumeiro não estava tão forte. Havia poucas pessoas no alto do morro. Quando me aproximei, comecei a ouvir um coral de vozes alemãs ressoando da pequena capela que fora construída à margem da estrada. Entoavam uma canção celestial. Lembrei-me das pessoas que amo e lembrei-me da humanidade, com carinho e compaixão. Nunca esquecerei aquelas vozes angelicais. Sem dúvida, esse foi um momento emocionante e especial da jornada. Quantos momentos lindos, não? Após cruzar a Cruz de Ferro, o caminho seguia pela parte mais alta das montanhas. Tinha sido um longo dia de caminhada até ali e não vi a hora de tomar um banho e descansar. Finalmente, à direita da estrada, avistei várias bandeiras coloridas. Tinha encontrado abrigo para descansar e passar a noite. Um homem educado e calmo me recebeu. Aqui é um refúgio de montanha. Não temos água, disse antes de carimbar minha credencial de peregrino. Você gostaria de se hospedar? Aquela informação tinha me desagradado. Tinha sido uma caminhada longa naquele dia. Depois de um momento, sem conseguir dizer sim ou não, minha garganta soltou um som estranho, como alguém que deve dizer alguma coisa sem ter decidido ainda, simplesmente porque o interlocutor está esperando. Sim, por que não? Depois de carimbar o passaporte, fui conhecer o pequeno alojamento. Na parte de baixo havia 3 ou 4 colchões sujos sobre o solo. Subi as escadas e vi que no piso de cima a situação era pior. Desci novamente. Coloquei minha mochila sobre o único colchão que parecia limpo, pois sabia que novos peregrinos chegariam a qualquer momento. Este está ocupado, falou um jovem atrás de mim e começou a gargalhar com seu companheiro. Acho que viram a decepção no meu rosto e gargalharam novamente. O próximo albergue fica a que distância daqui? Uns 8 quilômetros. Se você se sente forte, pode conseguir. O mesmo rapaz respondeu, reiniciando a gargalhar. O sol baixo sinalizava que eu não tinha muito tempo para decidir, pois esse trecho ainda levaria mais 2 horas de caminhada. Sim, me sinto forte, respondi para a surpresa deles. Não sei exatamente de onde saiu tal força, mas de repente senti um reabastecimento de energia para tentar chegar até o próximo albergue. Tentei ter o máximo de educação com o responsável pelo albergue na hora de pedir o pagamento de volta. E para isso procurei ser direto e falar o mínimo possível.
É necessário respirar fundo para atar novamente os cadarços com os pés inchados e latejantes. Joguei a mochila nas costas e segui o caminho das montanhas com o sol branco e redondo deslizando em direção ao horizonte à minha esquerda. Comecei a sentir algo bom e agradeci pela força extra e pela paisagem maravilhosa que se descortinava. As montanhas, apesar de aumentarem o desafio, são os trechos paisagísticos mais bonitos do caminho de Santiago. Em alguns pontos, a vista se abria e era possível ver lá de cima os vales inundados de luz pelos últimos raios de sol daquele dia. Após contornar o alto da montanha e o pequeno trecho descendente, vi placas de propaganda de um albergue recém-construído, sinalizando que o próximo vilarejo não estava distante. Uma das placas exibia a fotografia de uma grande piscina. Não tinha as características dos albergues típicos. Assemelhava-se mais com um grande e novo hotel. Era meu oásis na longa jornada daquele dia. O valor era praticamente o mesmo dos outros albergues. Não sei como isso era possível. Tomara que o proprietário nunca leia esse livro. Fiz o check-in, larguei a mochila no quarto. Era tudo novo. E então fui em direção ao amplo pátio do albergue que ficava na encosta da montanha, virado para o vale que eu tinha contemplado lá de cima durante a caminhada. Mergulhei e fiz todo o percurso da piscina embaixo d'água. Quando emergi, vi os últimos raios de sol cruzando as nuvens e abençoando as montanhas. Meu corpo estava tão cansado e minha mente tão limpa e o hostel tão confortável que senti fortemente a presença de Deus, de meu Pai, e me lembrei do meu salmo favorito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois da janta, adormeci no aconchegante sofá do albergue, em frente à TV. A maior parte do caminho de Santiago é muito tranquila e solitária, mas a partir de Sarriá, nos últimos 100 quilômetros, aparecem novos peregrinos que, por não conseguirem mais tempo livre em suas agendas, iniciam ali sua caminhada até Compostela. Daquele ponto em diante, a confiança de que vamos completar a jornada aumenta consideravelmente à medida que somos tomados pelo estranho sentimento de não desejar que a peregrinação tenha fim. Faltavam 45 quilômetros, que seriam divididos em 2 dias de caminhada. Durante o início da manhã, após o café, tive uma ideia. Por que não caminhar esses 45 quilômetros hoje mesmo e chegar com o corpo no limite para ver, quem sabe, o pôr do sol em Compostela? Depois da maior distância que havia percorrido em um só dia, 45 quilômetros, cheguei ao antigo Campo de Estrelas, hoje uma grande cidade chamada Santiago de Compostela. Os raios do pôr do sol cruzavam os corredores da cidade na proximidade da catedral. Entrei na catedral para agradecer toda aquela maravilhosa peregrinação e permaneci em frente ao altar do apóstolo Tiago em silêncio. Refleti que o caminho de Santiago é a prova de que a alegria está no percurso e não na chegada.
O ser humano tem a tendência de projetar o encontro com o reino dos céus sempre para o futuro, mas isso é um erro. Tal encontro só pode ocorrer no momento presente, e o nosso desafio humano deve ser o de se conectar com o passo do agora, pois Deus não está na chegada, Ele está no caminho. Falta uma página só e eu vou terminar, tá? Dormi em Compostela. No dia seguinte, no final da manhã, a igreja estava lotada. A missa iniciou com um belíssimo cântico de uma freira. O tão esperado ritual do botafumeiro, que é um gigantesco incensário de latão e prata, que balança a fumaça do incensário até o alto da catedral, de um lado a outro, como um pêndulo, encantou a todos os presentes. O simbolismo de conduzir as orações para o alto é realmente um momento singular de toda a jornada e muito esperado pelos peregrinos. No momento da comunhão, o sacerdote listou todos os requisitos, uma longa lista, para ter o direito de receber a hóstia, começando pela afirmação de pertencimento à Igreja Católica. Oh, senti meu coração exclamar: como pode? A comunhão deveria ser um ato de união e não de segregação. De repente, sorri. Reconheci que já era um com o caminho, e essa certeza ninguém poderia tirar de mim. Não guardei ressentimento em relação aos sacerdotes, que estavam realizando seu trabalho, estabelecido por dogmas seculares. Tive a certeza ali de que o caminho é muito maior que a religião. Em verdade, o caminho de Santiago de Compostela transcende qualquer crença ou religião. Por isso, ele é um direito de todos. Tinha mais 3 dias na Espanha e decidi seguir em frente e ir até Finisterra, passando por Múrcia, com direito, depois de 920 quilômetros de caminhada, a um maravilhoso mergulho no Oceano Atlântico. O caminho vai chegando ao fim e as lembranças são muito fortes. A Via Láctea de madrugada, estrelas cadentes, o sino tocando, plantações de girassol, o limite do corpo, o mergulho no mar e o desenho de anjo nas nuvens. A eternidade em um único passo, o olhar dos peregrinos. Andarilhando no silêncio, é possível ouvir os passos e a respiração de milhões de pessoas que fizeram o mesmo trajeto por quase 1 milênio. Almas buscando um sopro de liberdade e de redenção. A vontade de deixar naquele rastro toda a bagagem de emoções aflitivas, enganos e de desfazer todos os nós que criamos na vida. O doce segredo de assistir ao pôr do sol e sentir seu calor acariciando a alma. A mente esvaziada e o corpo exausto. O caminho é infinito. No ritual de purificação, quando se queimam algumas roupas que foram usadas no caminho, em Finisterra, tive a grande honra de estar na presença de Virginie e Pedro. Acho que poderia caminhar para sempre, disse uma voz que pulou de mim para Pedro. Para minha surpresa, ele confessou que isso já tinha passado por sua cabeça também. Então, gargalhamos.
Ai, não dá para deixar nesse restinho, né, para outro dia. Então aqui se encerra esse capítulo do caminho de Santiago de Compostela. Para mim, foi maravilhoso. Espero que para vocês também, tá bom? Bom, no próximo vídeo nós vamos iniciar um novo capítulo. O mundo de Malala. Tá? Tchau, obrigada.